Boa noite. Então, primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou Isadora, eu sei que entrou muita gente nova aqui hoje, eu dei uma olhada, a maioria dentista, né? Então, sejam bem-vindos os colegas de profissão. Eu sou periodontista, eu primeiro formei na Universidade Estadual de Feira de Santana, lá na Bahia. Depois eu fiz especialização em saúde coletiva na ABO, da Bahia também, e periodontia pela Escola Baiana. Fiz mestrado em saúde da pública, lá na Universidade Estadual de Feira de Santana também. E hoje sou aluna do mestrado integrado da Universidade Fernando Pessoa, aqui em Portugal. Hoje eu tive o prazer de convidar a doutora Aline Barros, que está concluindo o mestrado integrado dela na Egas Muniz, que fica na Costa da Caparica, região de Lisboa. E aí eu tive o prazer da Aline aceitar nosso convite para vir contar um pouquinho da experiência dela lá na Egas Muniz. E a gente poder entender o que é que tem de diferente entre essas duas universidades que fazem o reconhecimento, entre aspas, como a Aline falou mesmo no histórico, no story dela, do diploma de odontologia do Brasil aqui em Portugal. A Aline, ela é formada pela Unesp, no Brasil, tem especialização em orto pela ABO e tem mestrado em DTM do orofacial. É professora da Unicor e está aqui hoje lá na Egas Muniz no último semestre. Já está terminando o caminho dela na validação do diploma para poder exercer a medicina dentária aqui em Portugal. Então vamos convidar a Aline e vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre outra universidade daqui de Portugal, onde a gente pode fazer o reconhecimento do diploma. E aí, Aline, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo ótimo. Se quiser baixar a câmera só um pouquinho, que você está baixinho. Isso. Melhorou? Muito. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite, porque assim, você como eu também, a gente passa tanta dificuldade para conseguir entender as documentações, os editais, e assim, eu acho que quanto mais gente a gente puder ajudar, até para vir para aqui sem ilusões, saber o que é que a gente vai encontrar pela frente, né? Porque muitas vezes pintam no Brasil como se esse processo fosse tranquilo e que dentista em Portugal é tudo rico, né? É o que é a realidade que passa para lá e que é tudo fácil. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Eu comecei a te seguir um pouco depois que eu já estava aqui, que eu já estava cá, como eles dizem, né? Sim. E eu fiquei muito feliz de saber que existem pessoas como você compartilhando não só, né, as questões da faculdade, essa dificuldade toda, mas também a vida, né? Você tem filho como eu, e marido, e casa, e ter que juntar isso tudo não é fácil, né? Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas que estão assistindo a gente hoje, que estejam no contexto geral, não só na medicina dentária, mas eu acredito que a grande maioria que seja dentista, né? Sim, sim. Mas pessoas que queiram mudar para cá, mudar de país. Tem uma série de coisas que a gente tem que se adaptar. Até porque os cursos de mestrado integrado que exigem esse reconhecimento específico, o processo é 99% parecido com o nosso. Ciências farmacêuticas, psicologia, veterinária, é todo mundo no mesmo barco. É verdade. Tem até amigos perguntando nutrição, ela tem fisioterapeutas, tem vários segmentos. Aqui nutrição, música, Thiago, música. Pois nutrição, fisioterapia é um pouquinho diferente. É um pouquinho mais tranquilo ainda, graças a Deus. Aqui até tem um curso que eu até peguei alguns valores assim, na EGAS que eu nem sabia, porque a gente fica tão envolvida com o nosso processo que às vezes nem sabe quais cursos tem. Que, inclusive, o preço é o mesmo, a dificuldade é muito semelhante. Então, assim, pois é, o processo é o mesmo, a documentação é a mesma. Sim, exato. Né? Então, se apresenta um pouquinho antes aí para o pessoal, eu te apresentei. Então, gente, olha, essa é a minha primeira live oficial. Já fiz algumas de teste com amigas, com tia, mas é a primeira live oficial. E com a Aline, como dentista. E eu tenho muito prazer de estar falando aqui para vocês, que a Isa me convidou, já estou chamando ela de Isa. Fica à vontade, nós somos colegas de luta. Com certeza. E eu achei muito válido, porque já tem alguns meses, sabe, Isa, que estão me pedindo para falar sobre isso.
Eu não Certo. encontrava tempo e falava que ia gravar um IGTV e aquela coisa, nunca, a gente sempre Uhum. acaba arrumando outras coisas e eu não fazia isso. Então, Foi. eu acho importante até porque essas pessoas, a minha mãe entrou, essas pessoas participando, fica mais fácil até a Sim, interatividade, né? com Uma coisa certeza. live é live, né? Não é aquela coisa É, é que eu tô e diferente. respondo, a pessoa vai Engessada, né? assistir, a pessoa assiste e tem que ficar anotando depois e tal. Pronto. Mas eu sou formada já há muitos anos. Eu me formei na Unesp, em São José dos Campos. Sempre quis ser dentista na vida. Eu quis uma época ser cientista, mas também tá um pouco parecido, né? Mas É. eu sempre quis ser dentista, sempre gostei muito da minha profissão. E eu me formei em 2003 e com uma certeza que eu não ia ser ortodontista e virei ortodontista pouco tempo depois. Trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei em Piracicaba, trabalhei em cidades pequenas, trabalhei em diversos lugares e como clínica geral, mas a maioria das vezes como ortodontista mesmo. E senti Uhum. muita falta de uma coisa que me tirasse do consultório, que me tirasse daquela rotina mecânica igual e presa no consultório. E eu encontrei isso na docência, e foi assim que eu virei professora. Eu fui professora de curso técnico, de auxiliar, né? Fui auxiliar bastante, em bastante momentos da minha vida, e inclusive é o que eu estou sendo agora aqui, e estou muito feliz de poder exercer isso de novo, aprender Vou te muita perguntar coisa. muito sobre isso no final, tá? E vou falar para vocês Que que está sendo interessante. uma recompensa, assim, uma surpresa, uma grande surpresa na minha vida, porque para todos nós brasileiros, o auxiliar sempre foi menos do que o dentista, digamos assim, né? Não, tem pessoas que não pensam assim como eu, mas a odontologia, o médico o dentista e o dentista, ele tem funções bastante sérias e numerosas, mas o auxiliar, o assistente, não deixa nada a desejar, né? Então, assim, eu lembrei de muitas coisas que eu aprendi dando aula para auxiliares e eu fui coordenadora de um curso de auxiliar. Então, assim, juntou muita coisa e são as surpresas da vida, né? Ah, Eu que bom. acabei sendo isso aqui e já chego lá. Mas aí fiz o mestrado porque eu queria ter o título de mestre para poder dar aulas, né? E assumi coordenação de curso de graduação com bastante aluno. Então, o meu caminho profissional já teve de tudo, De tudo mas um tudo pouco. ligado à odontologia. Eu E como é nunca que você veio fugi parar disso. em Portugal? E Portugal foi uma loucura. Foi uma coisa muito rápida, porque o meu marido sempre quis, eu me casei em 2016, Hum, e meu marido sempre quis mudar de país. E eu nunca quis. Minha família morou fora, quase toda, menos a minha mãe, mas minha outra mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo morou fora. Meu irmão uhum. mora nos Estados Unidos. E eu nunca tive essa vontade. Mas com o passar do tempo no Brasil, eu comecei a sentir vontade de muitas outras coisas. Então, não só a qualidade de vida, a segurança, que infelizmente a gente procura em outros países, porque o Sim. Brasil é difícil, né? Eu não vou falar mal, porque eu gosto muito do Não, meu não. país, mas é difícil, todo mundo sabe disso. Uhum. E também a questão da cultura, da qualidade de vida. Eu comecei a sentir falta disso. Depois que eu virei mãe, em 2018, nasceu o Sim. Vitor, Ah, aí a que minha bom. vida mudou completamente. Porque eu não tinha tempo para ele, eu não tinha tempo para mim. Eu estudava de noite, eu trabalhava de noite, eu saía de casa às 7, 8 da manhã, voltava meia-noite, 1 hora, de segunda a sexta. E no sábado, às vezes de manhã, também não estava em casa. Então eu vi que a minha vida estava ficando muito difícil, no sentido de ter vida pessoal, de dedicação ao meu filho, ao meu marido, à minha família. E isso me desanimou muito. E eu comecei a procurar um outro estilo de vida. Mas não deu nem tempo. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o Dr. Eduardo Januzzi. É um grande profissional Sim, da área sim, de DTM. Gosto muito sim. dele, sou eternamente grata a ele. Excelente pessoa. Ele é de um coração assim E enorme. de um conhecimento É, invejável, exatamente. E uma né? cabeça, uma memória. É assim, uma pessoa maravilhosa. E ele estava com contato com pessoas aqui em Portugal e ele estava também validando o diploma dele na EGAS. E ele já Uhum. tinha um curso aqui, ele montou um curso aqui, ele conhecia pessoas aqui. E a cunhada dele veio estudar aqui. E ele comentou assim, na verdade ele estava tratando da minha mãe, e aí ele falou, comentou com ela, e eu falei, nossa,
Como é que funciona isso? Porque eu não queria ir para um outro país simplesmente para só arriscar. Eu sou o tipo de pessoa que eu arrisco, mas com certo conhecimento da causa, sabe? Eu não Entendi. sou tão kamikaze, assim, eu não pulo Não nas... é uma sagitariana. Não, nossa, eu sou libriana. Então, assim, eu calculo riscos, eu dou uma Uhum. estudada nas coisas e acabei fazendo isso. E eu vi que era uma porta de entrada, né? Porque ele já Joia. tinha esse conhecimento do que precisava aqui, de como funcionava. E ele me deu todas as dicas. Ah, Isso foi que muito bom. bom para mim. Mas mesmo assim, existia um processo. Ele entrou num determinado ano, que isso é uma coisa que eu quero falar muito aqui. Cada ano que as pessoas entram é diferente do ano anterior. Então, não adianta. O que eu e a Isa vamos falar para vocês hoje vale muito a pena, porque tem muita dica, tem muita coisa que vale a pena vocês anotarem. Mas cada ano que a pessoa quer entrar numa faculdade, e cada faculdade é diferente. Então, os Exatamente. processos mudam, toda documentação tem uma outra coisa que mantém, mas tem coisas que mudam. Uhum. E no caso do Dr. Eduardo, ele entrou de uma maneira e eu entrei de outra completamente diferente. O que eu tenho notado é que se tem dificultado a cada edital, Sim, e eu né? vou Então, falar disso. assim, Hoje eu vou falar disso também. minha primeira tentativa de equivalência para quem estiver por aí foi em 2005, na Universidade de Lisboa. Na época não existiam essas coisas que a gente tem hoje, essas fontes de informações que a gente consegue de edital. Era tudo presencial, eu tive que vir comprar papel de ficha, de requerimento para dar Não, entrada pessoalmente. sim, E fui indeferida na época, depois de estudar muito para a prova, não pude nem fazer a prova pela uma questão de número de semestres que eu tive lá no Brasil, ah, né, sim. de graduação. Então, assim, eu tenho uma caminhada longa aí eu voltei para o Brasil, desisti da equivalência, porque, assim, meu marido é português, então a gente queria estar aqui, mas por isso a gente voltou para o Brasil, e depois de muito estudar e vir realmente preparada para o que eu iria passar, a gente voltou para fazer o mestrado integrado. Então, assim, eu acabei nesse período estudando muito, lendo muito, me preparando muito, por isso que eu acabo acompanhando esse processo já há algum tempo e sabendo mais ou menos o que é que cada pessoa pode enfrentar. Sim. Porque tem detalhes que pegam a gente É, e e muitas vezes incomoda. o que eu vejo é que destrói sonho, destrói uma construção. Claro que Sim, não para sempre, mas é aquela coisa do momento, né? A pessoa se planeja, família se planeja e a coisa não dá certo. pois Então, é. por isso que tem que avaliar os riscos, sim, a não ser que a pessoa venha. Eu tenho amigas que fizeram aqui comigo, que vieram com o marido e ficaram vivendo aqui, trabalhando de outras formas e depois resolveram começar o Sim, processo para sim. entrar na faculdade, né? Aí, Então, assim, para a isso gente foi começar uma a escolha, né? organizar, né? Sim, Organizar os nossos assuntos. exatamente. A Comparando a cunhada minha do Janus realidade, entrou aqui, a Gabi. Oi, Gabi. a... eu só conheço o Januse de rede social, de acompanhar a live. Eu conheci ele através de uma periodontista que eu sigo, Sim, que é a. Essas coisas de rede social acabam com a é gente, que é de difícil, Salvador, é muito bom. Maristela, a Sim, Maristela, e aí eu acabei conhecendo o Januse e é fantástico. é, Então, é muito assim, bom. o meu processo é diferente da Aline, acredito porque Cada faculdade é um, cada ano é um. A Aline é uma estudante internacional, confere? Isso, Eu exatamente. não sou estudante internacional. Isso é outro detalhe Então, que a gente tem isso é que falar. um nó que é muito grande para as pessoas. O Quem seu tem caso é mais cidadania, difícil. muito mais difícil. Quem É, tem cidadania, quem é casado, é um processo mais difícil. Mas eu expliquei isso lá na live da UFP, que está salva no YouTube. Então, quem quiser descobrir como é a UFP, que tem essa vantagem, ainda tem essa brecha para quem tem a cidadania comunitária ou é casada com cidadão, tem parentesco de primeiro grau, a UFP é o caminho. Então, hoje a gente não vai falar muito da UFP, a gente vai se concentrar no estudante internacional e na EGAS Muniz, tá? A Aline me passou o edital do último ano, não foi o edital dela, né? Então, eu dei uma lida, já sei mais ou menos como é que está hoje, não acredito pelo que está lá, não tem muito o que eles mudarem para o edital de 2021, 2022, uhum. porque o que tem se mudado, o que a CESPO mudou no passado, eles já mudaram agora, então não acredito que vá ser muito diferente daquilo. Talvez só o número de vagas que pode ser que mude,
sim, isso vai ficar no Mas papel, documentação, tenho, documentação eu acredito que seja mais ou menos aquilo. Então, Aline, me conta a tua experiência do teu processo seletivo. Como você mandou a documentação e tal, e depois eu falo um pouquinho desse edital novo, o que é que eu li lá. Tá certo. Todo o processo da EGAS pode ser feito por e-mail. Existe o e-mail da secretaria, né, que eu posso ceder também para vocês, mas está no edital, tem tudo. O que eu mandei para vocês, Eu vou botar na descrição do vídeo. ótimo, que aí as pessoas têm também perguntas e respostas mais comuns e tal. Uhum. Mas o meu processo foi todo por e-mail e algumas coisas eu enviei pelo Januse. Como eu tinha essa facilidade dele estar cursando aqui, ele trazia alguns documentos para mim. Mas foi tudo muito rápido. Eu brinco com a minha família que lá em casa, assim, se não fosse vida nos 30, não dá certo. Tudo é de última hora e tudo é de repente, as coisas funcionam assim. Então, eu mandei toda a documentação. Na época, eu estava no Congresso de Dor Orofacial em São Paulo. Encontrei com o Januse e ele virou para mim e falou assim: Aline, você viu lá? Você foi aprovada lá com a documentação. A sua documentação foi aceita. Que eu mandei todos os documentos que pediram, tudo de última hora, e foi aceita. Aí mas eu não tô sabendo. Ele, então você tem que olhar, porque parece que o pagamento é só até amanhã, uma coisa assim. Liga para o meu pai, liga para todo mundo, alguém me ajuda que tem que transferir isso. E é tudo em euro. Então, isso é um detalhe que eu não sei como é no Fernando Pessoa, mas na É tudo em euro. nós temos que pagar matrícula, seguro e o primeiro semestre integral. O meu curso foi mais barato. O meu curso, agora está um total de 9.000 euros o ano, tá? Isso está até no edital. O meu foi 6.000 euros o ano. Então, foi bem mais barato, né? 3.000 euros é dinheiro. Então, eu paguei metade, porque paga só o primeiro semestre, e você pode dividir os outros 6 meses, você pode dividir em 12 vezes, o que facilita muito a vida. Porque aí se você pode vir trabalhar. No meu caso, a faculdade era integral, era muito difícil de trabalhar. A não ser trabalhos de telemarketing que pudesse funcionar à noite, ou Uber Eats, alguma coisa assim, que você fizesse seus horários. Ou cuidadora, ao final de semana. Eu, por exemplo, fui fazer eventos. Então, tinha evento, era cuidar de camarote do estádio do Benfica, festas de grandes empresas eu ia servir, e garçonete mesmo, e servir vinho, e acompanhar as pessoas para sentar na mesa, mas era euro que estava entrando, né? Sim, sim. Porque a gente vem com um planejamento financeiro, mas como eu te disse, o meu foi muito rápido. Eu vendi tudo no Brasil e vim correndo, né, com meu marido e filho, e chegou aqui ainda bem que tem o meu marido que pode trabalhar, né, e cuidar das questões mais objetivas financeiras. E eu fiquei com essa parte do estudo, porque é outra coisa, né, Isa? A hora que chega aqui também, você tem a agradável Reconhecimento. Estudar surpresa. em Portugal, particular, universidade particular, sei lá fazer prova. Tranquilo, né? Fiz o Unesp, faculdade uma das melhores do Brasil. Eu tive um mérito na faculdade, vai ser batata, vai ser tirar de letra. Foi muito difícil, porque aceitaram a documentação, paguei o que tinha que pagar naquele momento e calma, porque você ainda não foi aprovada. A sua documentação foi aceita. Exato. Entendi. Então já começa, igual alguém escreveu que são muitos baldes de água fria. Sim. Só que eu sou chata, gente. Eu não desisto. Eu sou brasileira mesmo, eu não desisto nunca. Eu persisti, eu falei, não, vamos ver, eu vou tentar até o fim. Mas o dinheiro estava lá, né? Aquela coisa. Então, muita gente tem esse medo. É um investimento que nem sempre você pode ter retorno, né? Não do valor integral, aí é outra história e tal. Você acaba pagando os 6 meses do curso, se você for aprovado, tá? Mas o processo de creditações das disciplinas, a matrícula, você tem que pagar. Mas me conta, quanto é que fica a acreditação das disciplinas? Eu até Explica isso. anotei aqui. A minha, eu não lembro, para dizer a verdade, eu não lembro quanto foi a minha. Mas olha, a candidatura, isso você paga e não tem de volta. 355 euros foi na candidatura de 2020.
2021, não sei se vão manter ou se vão aumentar, tá? Tá. A UFP aparentemente está 350, tá? É muito parecido, né? Você vê Uhum. 5 euros de diferença. A matrícula você faz se você for aprovada. Então, realmente é outro dinheiro que você não investe ainda, que é 395. Uhum. O seguro, que a gente é obrigado a pagar para acidentes e sei lá das quantas, 255 euros. Uhum. E as creditações, 250 euros. E Mas aí esses 250 euros foram todas as suas creditações? foram todas as creditações. Mas, se eu quiser uma reavaliação, se eu não concordar, eu pago 180 para cada uma que eu não concordar. Pronto. Mas 180 para cada crédito. E você teve creditação de quantas disciplinas? De quantos créditos? Ah, não vou lembrar também. Mas eu sei que foram... foi abaixo... Cursos são 300 créditos, né? eu acho que foi 220, 230. Foi abaixo do que eu precisava para entrar no 5º ano. Entendi. Aí você foi para o quarto. Eu fui para o 4º ano. Exatamente. Entendi. Então, só para explicar a vocês, quem não foi para o vídeo da UFP ainda, as creditações na UFP se paga por crédito que eles te conferem. Conferiram 180 créditos. Você, no edital, já sabe quantos créditos podem te conferir, porque o edital da UFP é bem claro. Quem tem de 4.250 horas a 4.949 vai ter conferido 180 créditos. Quem tem acima de 4.950 horas vai ter conferido 210 créditos. Então, eu já entrei sabendo que eu só conseguiria 180 créditos, tá? Só que mas qual é a desvantagem da UFP? Cada crédito custa 56 euros. Então, eu tive que pagar 180 vezes 56, 10.080 euros por creditação. Mais a anuidade? Isso não tem nada a ver com as propinas. Isso é o que eu tive que pagar de creditação pelos 180 créditos que eu consegui do Brasil, que eu trouxe do Brasil. Nossa, é muito dinheiro. Isso. E aí depois eles... as pessoas saberem disso. Isso. Então, assim, vai lá na live da UFP, que eu expliquei das creditações, dos exames sumativos, o que tem que pagar para os exames sumativos, porque aí com os exames sumativos eu consegui já eliminar mais 30 créditos. Tá lá tudo explicadinho. Vamos voltar para a Egas Muniz. Sim. Então, já viram que a Egas Muniz também tem essa vantagem. 5 euros por crédito. A CESPO... me ajudou aqui. Obrigada. Pronto. A CESPO também é 5 euros por crédito, tá, gente? Ainda está assim, ainda. Né? A gente tem que ver como é que vai se manter isso aí. A situação toda da pandemia mudou muito, né? Mudou o cenário todo, não só da entrada de estudantes em geral, mas principalmente estrangeiros, que eles chamam internacionais, né? E também com relação ao curso, né? As disciplinas, como funciona, a carga horária, que a gente tem que cumprir, isso tudo mudou muito, mudou bastante. Aline, então antes de começar, você precisou pagar a matrícula, o seguro e a sua inscrição. Na verdade não foi a matrícula, foi a candidatura. A candidatura. O seguro, 255, e as creditações, que foram 250. Isso é antes de saber se você foi aprovada? Antes de saber se eu fui aprovada. Porque para deixar bem claro, né? as creditações, eu tinha que pagar essas creditações. Tá. E aí, passou um pouco, eu estava até na formatura do meu irmão nos Estados Unidos e mandaram um e-mail falando que eu fui aprovada. Quantas vagas eram, você lembra? 43, era a mesma que tá no último edital. Sim, eram 43 vagas. E preencheu essas vagas todas? Preencheu muito, e uma das coisas que dizem, né? Eu não sei, isso a faculdade nunca conversou com ninguém sobre isso, que muitos alunos entraram no 4º ano porque não sobrecarregou o 5º ano. E aí foram mais de 43 alunos para o 5º ano. E assim, para eles não perderem esses alunos e todo o processo que os alunos passaram, eles puseram no 4º ano. Não sei se eu entrei nessa leva, acredito que não, porque a minha carga horária na faculdade era menor porque eu fiz 4 anos. Pois é, o meu problema foi o mesmo. As faculdades públicas no Brasil, na nossa época, eram 4 anos, 4 anos e meio. As privadas que eram 5.
Então, A minha foi 4 anos. A minha era integral, eu fazia de manhã e de tarde, mas eram 4 anos. Então, por esse motivo, eles me colocaram no quarto ano, eu acredito, né? certo. E aí, assim, porque na UFP também foram 40 vagas no último edital, e eu sei de pessoas que entraram em segunda lista. Então, só para deixar claro para todo mundo, porque quando a gente vê no Brasil 40 vagas, é mamata, 40 vagas pagando em euro, não vai ter tanto candidato. Tem muito candidato, tem gente que fica de fora, porque não é só brasileiro. É venezuelano, é colombiano, é pessoal do Guatemala, do Equador, tem gente do mundo todo na UFP. Não sei como é na EGAS, se tem muita gente de fora também, ou se é todo mundo brasileiro. Não, tem bastante aluno de fora, principalmente francês, é o que mais tem na EGA, são franceses, mas tem cubano, minha amiga querida, que é de Cuba, Lisete, tem pessoas Tem da uma Lisete Venezuela. na EGAS também? Eu tenho uma Lisete na UFP também. E é o nome Só que mais difícil. é venezuelana, a minha Lisete. Ah, sim. Então, a minha Lisete é cubana. Uhum. E tem espanhol, tem bastante gente da Espanha também. Eu acho que o maior número é espanhóis e franceses. Mas deixa eu só deixar claro que para essas 43 vagas é para estudante extracomunitário, tá, gente? Isso. É a galera que não é daqui da Europa, Isso. tá? Então aí você foi aprovada e aí você precisou pagar o primeiro semestre. Isso. Aí eu paguei o primeiro semestre e paguei a matrícula, né? Que foi o que tive que pagar a mais. Isso tudo foi em maio. As aulas começavam em setembro. E você estava no Brasil. E eu estava no Brasil com a vida toda lá, trabalhando. Eu era professora de várias faculdades, eu tinha minha clínica. E aí foi aquela loucura, vendi tudo e saí dos empregos todos. Peguei meu marido e vamos embora. E viemos para cá. Aqui a gente teve algumas dificuldades, que não só a faculdade, que foi creche de filho e tal, mas fica para uma outra live, né? Senão a gente amanhece aqui. Ah, isso é verdade. Então, assim, todo mundo, eu acho que ficou alguma dúvida em relação ao processo seletivo, em relação aos custos, manda na caixinha que no final a gente esclarece, tá? E lembrando que esse edital de agora, de 2021, ainda não saiu na EGAS, tá? Eu já procurei, já conversei com o pessoal da secretaria, eles ainda não liberaram. E a única coisa que eu sei é que eles vão diminuir as vagas. Pronto. Até então, em relação à vaga. Da pandemia. Em relação à vaga, a UFP, eu não sei se vai reduzir as vagas, mas o burburinho interno é que não tem onde botar tanta gente por causa da pandemia. Sim. Eles tiveram que botar box sim, box não para atendimento, reduzir o número de aluno em sala. Então, isso está dificultando muito com o atual número de estudantes. Então, se imagina que vai diminuir as vagas para setembro, que vai ser esse edital atualizado, tá? Que já está aberto o edital, mas não está atualizado. E sempre começa em fevereiro. Os processos sempre foram no mês inteiro de fevereiro, tipo do dia 2 ao dia 28. E dessa vez não tem edital ainda. Então, e aí, vai estar em março. Exato. Deve sair. Final de fevereiro. Então, assim, eu acho que quem está interessado em vir tem que preparar a documentação toda com o edital anterior e quando sair, ver se faz alguma modificação. O que é que tem? Todo mundo faz, né? De documentação. Deixa eu assim. O que precisa, eu acho que a Aline também sabe que é o geral, né? O diploma histórico e ementas. Né? E cada faculdade pede uma coisa e sempre eles põem no edital. O diploma histórico e ementas é geral, tá? Se tem especialização em mestrado feito lá no Brasil, precisa do diploma histórico e ementas do mestrado também. E da especialização foi a única que não me exigiram ementa, foi das especializações. Mas eu entreguei as ementas do mestrado do Brasil e da minha graduação também. O que é que a EGA está pedindo de diferente? Ela está pedindo o NARIC. O NARIC você dá entrada diretamente no site, na internet. Não é difícil dar entrada. Não tem demorado, é um processo online. Que assim, quando você lê lá, no frigir dos ovos, é um documento do governo de Portugal dizendo que aquele teu diploma lá no Brasil era um diploma de nível superior. Só isso, não quer dizer nada além disso, o NARIC. É só para dizer que realmente esse diploma é um diploma de licenciatura no Brasil, só. O que é que a CESP está pedindo também? O que eu acho que já dificulta e aumenta o custo. É o reconhecimento do diploma do Brasil em Portugal. Ah, mas como assim o reconhecimento? Já lá, reconhecer nível antes, já perguntaram. Exatamente. Vocês vão ter que fazer o reconhecimento de nível no site da DGS. Não é o reconhecimento específico, tá, gente? Não gasta com reconhecimento específico, pelo amor de Deus. Quem tiver dúvida,
Algumas pessoas conseguem, é óbvio, fazer o reconhecimento específico, mas é bem restrito a possibilidade. Pode me perguntar no direct depois, mandar mensagem. A Ana mandou ali. Que eu respondo. Aí, ó, a Tati respondeu em 3 dias, fez 10. O Naric é bem tranquilo. Não se preocupe com o Naric, mas dá logo entrada. Faz tudo pela internet. E em relação ao reconhecimento de nível, só universidades públicas dão, tá? Vocês têm que fazer isso no site da DGS. E é um documento que vai dizer que aquele teu diploma do Brasil é um diploma de nível superior em odontologia compatível com a licenciatura em medicina dentária aqui em Portugal. Ah, mas e por que não serve para eu trabalhar? Porque para trabalhar você tem que ter o diploma compatível com mestrado integrado. Então, a EGAS está pedindo um diploma compatível de licenciatura em medicina dentária. Tá? Isso tem um custo no site da DGS, varia de universidade para universidade. Eu sugiro que vocês olhem o edital da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra, para comparar o valor e da entrada. É uma coisinha que demora um pouco mais, tá? Então, não deixa lá para frente, não, tá bom? Na época que eu entrei, eles não pediram. E eu tenho amigos que falam que realmente agora eles estão pedindo e estão fazendo pela Faculdade de Lisboa. Então, acrescenta esse custo que a MA Barbosa colocou, 550 euros para o reconhecimento de nível, tá? E tem que dar entrada logo, porque ele não sai rápido. O que sai rápido é o Naric. Eu acredito que a EGAS esteja aceitando as candidaturas com o processo andando do reconhecimento de nível. Mas provavelmente quando chegar a matrícula... 430 na Universidade do Porto. Pronto. Por isso que eu disse que tinha que olhar as duas. E aí, provavelmente eles vão exigir a apresentação na matrícula, tá? Normalmente a gente consegue dar entrada com a documentação um pouquinho capenga, faltando uma coisinha, faltando outra. Eles aceitam algumas vezes. Mas na matrícula vai ter que estar tudo certinho, tá? Inclusive visto. O pessoal exige, inclusive, o visto no ato da matrícula. Não estava exigindo na época que eu vim. E agora? Se eu tivesse o visto de estudante, agora realmente estão pedindo. Estão pedindo o visto de estudante, tá bom? Eles estão dificultando, gente, porque o mercado aqui está apertado. Foi-se a era glamurosa, onde os brasileiros, né, os dentistas vinham, ganhavam muito dinheiro e depois voltavam para o Brasil. E isso é um problema para Portugal, porque gerou uma série de coisas, né? Então, eles não querem isso novamente. A Ordem dos Médicos Dentistas aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente no ano passado, antes da pandemia, e ele deixou bem claro, assim, estava eu e uma amiga que me apresentou e que já conhecia ele, e ele deixou bem claro que a Ordem dos Médicos está dificultando, sim, porque o mercado de trabalho está afunilando. E diferente do que acontece no Brasil, que só expande né, os números de dentistas e reduz o mercado de trabalho, aqui eles têm tentado controlar isso, para que não chegue numa situação onde não tem emprego para médico dentista, depois de tanto investimento e tanto estudo. Porque o estudo aqui é pesado. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, Isa. Eu não sei você, eu acho que nem no mestrado eu estudei. Olha, eu às vezes acho que eu fiquei burra, eu não sei se eu fiquei burra, porque eu era uma excelente aluna no Brasil, tanto que minha nota veio 18 para cá, né? Para ter um 18 aqui, o povo olha assim, 18? Não, eu chego aqui, a nota é 20, você tira 10, você tira 12, e fala, o quê? E você, tipo, eu tenho uns colegas, Cássio não apareceu aqui hoje, que ele é gaúcho, e ele fala assim, por mim pode todo mundo tirar 20, contanto que eu tire meu 9,5. Não, aqui a gente tem um mantra do 9,5, sabe? Eu e os meus amigos brasileiros temos mantra do 9,5. Porque o 9,5 é pra cima para 10, tá, gente? Então, assim, eu suei. Agora, uma coisa eu vou dar de antemão aqui, segredinho pra gente, porque eu não sei se vai dar certo. Eu só vou falar, assim, detalhadamente quando der certo. Mas quem tem média acima de 16 pode ter vantagens. Ah, é? Anotem isso. Depois eu conto detalhes, então, se der certo. Sorte. Não vai ser pra mim, não. Eu tenho que manter meu 16, por isso que eu tô estudando que é uma louca. Semana passada ela foi pra 17. Vou dizer, amiga, não dá não, eu tô cheia de 14. Menina do céu. Então, mas se der certo, vai ser uma novidade boa. Faço uma live só pra explicar. Ótimo, vale a pena. Eu sei que dê certo. Isso que vale a pena. Meu amigo ali, ó, foco no 9,5. Pois é, Regis, lá na UFP é a mesma coisa, a gente sai rezando assim, ó. Quando eu falei, e aí passou acima de 9,5? A gente não quer nem saber direito o que é que foi.
Porque, Eu sei que existem, aqui na EGAS, eles avaliam as notas para quando você vai fazer o processo de especialização. pois é, Dependendo isso da pesa. nota, você não entra na especialização. Aqui em Portugal, a nota de curso pesa para tudo. Até É, para vaga de a emprego, vaga tem de emprego emprego. que, É que verdade. pergunta qual é a tua nota final de curso. É verdade. É Tá? Uma verdade. coisa que no Brasil a gente não. Não, não, não tem mais, né? Já tinha, assim, teve uma época Ah, de faculdade que você fez, outra época, o que que não, você teve de premiação e tal na não. faculdade. Hoje em dia já Ô, não. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente agora começou a entrar na coisa de notas e tal. Como é a questão da prática? Porque a UFP eu tenho tido algumas dificuldades assim. A prática é uma coisa extremamente básica para a gente, são coisas laboratoriais, coisas básicas que a gente faz, as notas nunca são compatíveis ao que a gente acha que é para ser, porque não tem lógica para a gente. É tipo assim, não tem lógica um professor que tem 10 anos de trabalho, eu tenho 17, avaliar a minha técnica de anestesia, que funciona há 17 anos, e me dar um 12. Um exemplo. Nossa, então. Aquela É coisa assim. tão complicado falar disso. É o seguinte, Como é que tá aí na EGAS a parte prática? essa é a parte. Eu tenho dois grandes tijolos no meu Hum, pé e na minha mente em relação ao curso em si. Eu não posso falar egas, porque eu não tenho conhecimento dos outros. Mas o que eu passo aqui, né? Eu falo aqui porque eu sou vizinha da faculdade. A faculdade é 2 quarteirões da minha casa. uhum. É, primeiro que eu tive que entrar com muita humildade, quase retardada, quase eu não sei nada, nada, porque porque quando você se manifesta, você pode receber de tudo. Você pode receber um olhar de crítica, um não fala nada, fica quieto. Eu sei que você sabe, mas aqui você é aluna, eu não quero que você mostre seu conhecimento. Então a Tem gente gente, passa igual. tem professores que aceitam e falam, olha, o colega faz assim, mas aqui a gente faz diferente. Então é muito bom senso pessoal. Nós Sim. temos professores que não, eu não sei se já é falta de paciência, porque dão aula há mais de 70 anos. Eu não sei, sério? 70? Tem 70? professor de 90. Tem professor de 90 anos. Que ele fala baixo lá na frente, a gente quando era aula presencial. A gente tinha que ficar assim porque ele pede na prova o que ele fala. Então, graças às sebentas que você explicou lindamente, que são os resumos, que os queridos portugueses fazem, os alunos Pois que é. pedem essas sebentas, nos ajudam, porque aí eles Uhum. já têm isso tudo anotado e como é todo semestre a mesma coisa, fica fácil para os que vão entrar depois. Pois, inclusive dou a dica para vocês procurarem sempre a empresa de fotocópia mais próxima da faculdade e já chegar lá perguntando: cadê as sebentas de medicina dentária? E os E aí, delegados de turma, que e são aí os você, representantes. pois, aí você faz fotocópia das sebentas todas. Sim. A fotocópia perto da UFP já vende os protocolos da UFP encadernados. Professor, 93 ou 94 anos, é isso mesmo, professor de ética. A sebenta salva, você tem que fazer amizade com o delegado de turma, que é o representante de turma. No Brasil aqui chama delegado de turma, porque é ele quem se reporta aos professores e à direção. Nós não temos esse. A gente até tem acesso a um ou outro, mas não são todos que abrem esse acesso. É muito diferente no Brasil. Então já tem que entrar com essa visão de que você vem como um aluno qualquer. Não Exatamente. interessa, igual eu tenho mestrado, eu tenho conhecimento até de gestão de uma faculdade e não conta nada aqui. O que conta aqui é você aprender como é o processo de estudo deles, aprender como eles fazem e fazer igual. E as práticas laboratoriais são de chorar, Pensei que era só aqui na UFP. chorar. A minha pior foi histologia. Gente, porque eu fiz tudo. Eu fiz anatomia, bioquímica, biologia celular e molecular, histologia. Ah, olha, pelo menos a parte, a parte boa da UFP é que a gente já entra em matérias mais avançadas. Não, eles me puseram Ah, lá no começo. uf, Eu estava no quarto ano e sabe quantas disciplinas do quarto ano eu fiz? hum. Uma. E sabe Não, qual? eu sou quarto ano praticamente. Peguei só farmaco do terceiro e já peguei até matéria do quinto também. Não, eu fiz o quarto ano, porém matéria do quarto ano era uma só que era suporte básico de vida. Ah, Ressuscitar boneco. Estás a me ouvir? Estás a me ouvir? E faz respiração.
Isso que eu fiz. E na distologia tinha uma professora que também tinha mais de 90 anos e ela dormia na aula. E eu fui pegar lâminas para poder olhar, que eu já tinha acabado a que ela tinha me dado, e o mundo acabou. O mundo Por quê? acabou. Ela me chamou de que minha querida para baixo, porque eu não tenho autorização de pegar as lâminas para ver. Eu tinha que pedir a Hum, delegada Então, assim, a gente não pode brincar com isso, tem que tomar muito cuidado, porque a gente entendi. tem que ter esse respeito, mas o contrário não é sempre a mesma coisa, entendeu? Infelizmente. Agora, assim, Mas as em práticas são relação. muito básicas, eu achei muito básico. Sim, Eu era muito mais exigida no Brasil, sabe? sim. Eu tinha mais horas práticas do que teóricas e eu tinha um nível de exigência muito maior. Agora, as clínicas, que eu comecei clínica só agora no quinto ano, eles têm Uhum, clínica desde o terceiro, clínica para valer mesmo é quarto e quinto, uhum. mas eu só peguei as clínicas agora no quinto ano, eu não peguei nenhuma disciplina clínica no Do quarto ano, quarto. que não fiz quarto, eu fiz primeiro e segundo, basicamente. Uhum. E agora eu tenho visto assim que é um cenário que não dá muito para ter certeza por causa da pandemia. Então, além de não ter tantos pacientes, né? A gente também tem essa questão de a gente está semana sim, semana não. Então, tem o grupo A e o grupo B. O grupo A vai a semana inteira na clínica, enquanto o grupo B tem clínica online, que são discussões de caso clínico, que eu acho muito Hum. legal. Tirando às vezes, perguntas e coisas que a gente fica um pouco sem jeito e tal, que é normal dos professores aqui. A questão de discutir caso clínico eu acho muito rico. O problema é como são as perguntas, sabe? Aquela coisa assim que a gente responde, não é isso, tal, não sei o que, É. ao invés de ensinar, briga. Mas tudo bem, isso é um processo também que eu já adaptei E aqui. aquela coisa, eu tenho certeza que se colocassem a gente, com a experiência que a gente tem hoje, você formou em 2003, eu formei em 2004, a gente tem especialização e mestrado, mais ou menos a mesma carreira acadêmica. Se colocar a gente dentro de uma graduação no Brasil, a gente também vai ficar com vontade de infartar. Não é verdade? Não, eu sei, né? Então, Eu assim, estive dentro da graduação e tem é. muita coisa que Então, a assim, gente trata mesmo. eu acho, quem tem interesse de vir estudar aqui, muito importante ouvir essas discussões da gente, esses comentários, É, para pesar nas decisões de vocês. Por exemplo, a sim. UFP era assim antigamente. Você entrava, até 2 anos atrás, em matérias básicas. Você fazia exatamente as matérias que eles achavam que você não fez a carga horária suficiente no Brasil. Por exemplo, quem entrava 2 anos atrás fazia o quê? Biofísica, que dizem que inclusive é dificílima, Uhum. inglês, aqui tem na UFP cardiologia, neurologia, gastroenterologia. Então, fazia essas matérias básicas teóricas que a gente não tinha no Brasil. Não tinha praticamente nada prático. Era praticamente 1 ano e meio, 2 anos teóricos. Sim. De Essa 2 anos menina para cá, que eles entrou, mudaram. ela fez um período na EGAS, depois ela fez o restante na Fernando Pessoa e também tinha quase nada de prático. Ficava Pronto. mais assistindo às clínicas do Isso. que fazendo a prática em si. De 2 anos para cá, eles mudaram o edital deles, a forma e tá assim, todo mundo entrando no quarto ano, praticamente, quarto ano oficial, né, de clínicas. Só que eles realmente só começam a atender no quarto ano. Então, nossos colegas nunca colocaram um paciente na cadeira, nunca fizeram um exame clínico, nunca fizeram anamnese. Então, a gente tem que ter a paciência e a humildade de recomeçar todo esse processo de fazer palpação, de diagnóstico de cárie, de preenchendo Wikdas. O Wikdas foi até uma coisa que eu não conhecia, porque na época que eu estudei no Brasil não tinha Wikdas ainda, né? A Uhum. gente ainda fazia diferente nossos Sim. odontogramas. É. Mas já aí, que das no Brasil também. Uhum. Mas na nossa época não era. Então, assim, algumas coisas a gente consegue aprender e essa parte eu acho um pouco melhor do que eu estudar a parte básica, porque pelo menos o que eu estou estudando muito são coisas que estão me melhorando como profissional. Eu estou estudando muito endodontia, dentística, prótese, peguei DTM agora esse semestre e são coisas que estão me melhorando como profissional da Sim. área, né? Eu acho melhor isso. Eu Pelo tenho menos. 1000 elogios para fazer. Eu acho a organização da clínica em termos de dados da internet, de ficha de paciente,
Eu acho sim. muito melhor O do que as paciente faz uma panorâmica, já chega ali no teu computador, você já Isso. acessa a panorâmica dele. É. Essa questão, assim, é Os melhor. controles, eu também acho. Eles são muito mais organizados nesse sentido. Eu, graças a Egas e a Lisete que está ali, eu aprendi anatomia como ninguém. Porque outra coisa que eu não sei se você falou na sua live, mas é uma coisa que eu queria muito falar em live. Gente, é medicina mesmo. É Não é medicina. medicina dentária, porque o nome é mais bonito e tal. É medicina mesmo. Eu posso Eu dizer que aprendi é medicina plana, farmacologia que eu nunca vi na minha vida. Eu terapêutica. Eles têm agradeço terapêutica muito. e farmacologia separados. E são Agradeço muito dois. a farmacologia que eu fiz na UFP. Muito. Inclusive, eu gostei tanto da farmacologia que, quando perguntei à professora se ela podia ser minha orientadora de trabalho de conclusão de curso, e ela aceitou. Olha meu pai, obrigada, pai. Pai, não vale lá. Então, Mas é assim, verdade, é é, verdade. tem Eles o lado têm bom. o conhecimento da medicina é sensacional. E outra coisa, é um paciente como um todo. Então, eles preocupam muito com a situação geral de saúde. Então, o que que o paciente tem, o que que ele toma, o que que aquilo causa, isso tudo, nós dentistas no Brasil, a gente deixa para lá. Porque a gente fica muito mais na parte técnica, na parte prática, porque é o que os cursos mais ensinam. Hoje eu tenho Sim. esse discernimento, que eu não tinha porque eu não tinha vivido esse outro lado, né? E Hoje hoje estava conversando sobre isso, que aqui, inclusive, aqui era medicina até a década de 80. Tinha que fazer medicina para ter boa especialização em medicina dentária, né? sim, Então, eles têm essa base ainda. E não sei se você sabe, o Conselho de Odontologia, que é a ordem, não tem nem 20 anos. eu fiquei sabendo disso recentemente, que é Então, uma coisa assim, nova mesmo. imagina, Era gente. medicina para todos. Odontopediatria tem 3 anos que existe aqui em Portugal. É, 3 anos esse é como um bom nicho. especialidade. Tem pouquíssimos Não tem. pediatras. E outro nicho bom é o meu, que é a DTM. Pois é. Pouquíssimos, pouquíssimos ainda. Então, assim, a gente tem que ver o lado bom também. A gente tem que estudar muito, porque as provas teóricas são bem, bem difíceis. Para tirar um 10 aqui, não tem Nossa, nada a ver com tirar o 5 do Brasil. Não é nada a ver. não. A gente não tem comparação, a pessoa tem que ralar para tirar o 5, o 9,5 aqui, tá? É muito difícil. É E muito. aí, eu digo assim, quando me perguntam que eu tenho intimidade com os colegas, os portugueses, eu falo assim, olha, vocês têm uma teoria fantástica, vocês têm muita teoria boa aqui, assim, nesse sentido de embasamento. O que falta para vocês é a mão, porque a gente lá no Brasil, no segundo ano de faculdade, está A gente tá aqui. anestesiando, no É, terceiro, quarto semestre a gente começa a extrair dente, e quando a gente forma, a gente tem mão, é. né? Fora Não que eu tem? não sei, na sua época tinha e na minha também. Hoje que É. eu saiba, dentro do que eu conheço do universo de faculdade, não tem mais. Mas nós tínhamos os estágios, os Sim, extramuros. O meu chamava extramuros, sim, que atendia fora da faculdade, sem sim. professor. Que isso traz uma responsabilidade e o tal do se vira nos 30 que você tem que ter mão ou ter mão. Então, assim, eu tenho certeza que Tem eu vou sair jeito, da UFP uma profissional melhor. com certeza. Foi muito bom para o meu crescimento. Agora, quem me pergunta, assim, como algumas pessoas me perguntaram na minha live, vale a pena transferir durante a graduação para Portugal? Eu não acho que vale a pena. Eu acho que o conhecimento que a gente adquire no Brasil é fundamental para a nossa carreira como dentista, Né? né? Não Exato. sei você. Em Tem relação muita, às tem muita provas, decoreba, eu concordo com vocês sim, dois, meus amigos, mas tem. tem decoreba mesmo. Tem Nas algumas avaliações, provas que são né? assim: descreva 7 contraindicações da resina X. Não, eu toda sexta-feira, aula online, a professora me perguntava qual a composição da resina composta. E eu só sabia responder matriz orgânica e inorgânica. E não é só isso. E o agente de Não, união? E o que tem na matriz orgânica? E o que tem na matriz inorgânica? E o que diferencia nanopartícula de... Gente, eu sou ortodontista. Eu formei em 2003. E eu né? comecei a fazer ortodontia em 2005. Eu tive 2 anos de cirurgia, que eu só fazia cirurgia, pouquíssima clínica geral. Depois eu só fiz orto e DTM, mais nada. Então alguém pediu para eu fazer uma resina, eu sei, eu ainda lembro e tal. Agora, o que que tem na resina? Eu aqui tenho que saber tudo isso. Tudo. Eu descobri técnicas aqui que eu falo, gente, que lindo, eu não sabia que existia isso. De fazer com que novamente volte a sangrar dentro de um canal, de um dente.
Eu falo, gente, como que É a técnica da revascularização? isso, Eu não conhecia isso, revascularização. não. Então, isso é importantíssimo e inovador, e tá todo mundo usando, quer dizer, inovador para mim, para ninguém mais. Todo mundo já sabe disso, eu não sabia. Então, é muito complicado, muito Pois é. complicado. Agora me conta um pouquinho sobre, assim, em relação à frequência, prova, tem frequência, quem não passa vai para exame, é igual aqui no UFP, exame Tem, final. varia a disciplina. Frequência, para os meus colegas que não sabem, são as provas que não são exames finais, né? As provinhas durante o semestre. A EGAS Uhum. mudou isso depois da pandemia. A EGAS passou a ter só tinha as frequências e depois só exame final. Aí depois eles mudaram agora, em 2020, eles mudaram para, como é que chama? Avaliação Contínua. contínua, exatamente. Então não tem mais as frequências, porque nós tínhamos época de frequência e época de exame especial, exame final e depois exame especial. Algumas disciplinas, as frequências eram limitativas para você ir para exame. Então, se você não obtivesse as notas nas frequências, você não ia para exame. Frequências seriam as provas práticas, né, para nós aqui na EGAS. Uma outra disciplina que era um quiz, um teste, uma coisa mais simples. E se você não fosse bem, como por exemplo em microbiologia, a frequência era uma prova prática dificílima de 3 dias. Se você não obtivesse a nota nessas, tipo teste, nessas frequências, você nem ia para fazer exame, você era reprovado, que aqui chama chumbado. Chumbar. E Você outra coisa, chumbava e chumba mesmo, viu, gente? chumba. Chumba. Não Chumba. Não tem aquele interessa negócio que do você veio do Brasil. Brasil, que tem 20 anos de formado. Não interessa, você chumba. Chumba. Se não estudar, chumba mesmo. Chumba mesmo. Isso Conheço era um vários. orgulho que eu tinha todo final de semestre ligar para minha família. Eu consegui! Eu não chumbei nenhuma. Eu não peguei. Aliás, anatomia eu peguei uma prova oral, que nem foi o exame final, não cheguei a exame especial, mas eu peguei uma prova oral porque eu não obtive o 9,5 Uhum, na primeira prova oral. Eu tive que fazer oral de novo. E oral de uhum. anatomia, olha que delícia, gente. Maravilhoso, né? Te dá um Imagina, pé, você gente. tem que descrever cada ossinho dos dedos do pé e assim por diante. Pois é. Corpo inteiro, corpo todo. E eu nunca peguei nenhum exame final e especial e também nunca chumbei. Mas é por conta dessa dedicação aí que você está tendo, Isa, e que a gente tem que ter diariamente. Não tem jeito, é muito difícil, né? É Pois é. muito complicado. Mas assim, existem disciplinas que fazem isso, que te limitam, e outras Uhum. não, que tem um somatório de notas, mas é muito específico para cada uma. Não é padrão. Não é como choramos juntos. Choramos muito, né, pai? Me conta em E rimos relação a também. material. Você tem que comprar material, porque Então, eu tenho tido que comprar muito. Hoje mesmo gastei 90 euros brincando na dental. olha, Isa, eu fui uma abençoada. Graças a Deus. Além de eu ter grandes amigos que me cederam material, que me emprestaram, Uhum, nós dividimos alguns materiais, mas eu sim. só precisei de material agora no 5º ano. Porque Como eu como eu fiz estou pegando disciplina matéria de prática, quem pegar matérias práticas de 3º, 4º e 5º ano, tem que fazer como eu fiz, correr atrás de gente para dividir material, tentar trazer do Brasil, que é muito mais barato. Se puder trazer é, coisas do Brasil, vale a pena. eu não sei você, Aline, porque assim, o material que vai atender o paciente é todo da Na UFP. faculdade, O que eu preciso comprar é material para laboratório, para usar em é. dentinho de estoque, em dentinho. Então, assim, hoje eu tive que comprar, gente, Protaper Gold, lima de rotatório, o kit para Isso. usar em dentinho. O que a gente fez? O professor dava umas marcas também caríssimas e nós chegamos para ele, conversamos com ele. Olha, professor, nós não temos dinheiro para pagar isso numa broca que a gente não vai usar, a gente não vai fazer ortodontia. A gente é ortodontia, não é endodontia, a gente é ortodontista e tal. E ele foi muito bacana, demos sorte de ter um professor Hum. legal e ele permitiu que comprássemos uma outra marca. Então, Ah, dividimos e, como éramos um trio, comprávamos um kit para os 3. E um ficava uhum. esperando o outro fazer, ou ficava um tempo a mais na aula para poder terminar. A gente foi Só que realmente aí a flexível. questão da pandemia dificultou um pouquinho isso, porque eles não estão querendo que divida material pela questão de contaminação. Como a gente defendeu isso também, isso foi uma coisa que os alunos portugueses fizeram, que nós entramos num grupo, né? Eles falaram dessa questão assim, nós já estamos os 3 convivendo em clínica. E é Uhum, laboratório, não tem nada de contaminação em boca, né? uhum.
É só aquele material naquele De dentinho de mão. acrílico ou, né, num dente natural, mas que todos ali podem usar porque a contaminação não existe, que não tem uma pessoa ali. E aí eles aceitaram, né? Isso eu soube depois por uma portuguesa conversando com ela, mas ninguém se opôs. E muito material acabou que teve isolamento profilático, aí fecha a faculdade, não fecha, por conta desse cenário todo, muita coisa foi deixada para lá mesmo. Os professores meio que fizeram vista grossa, Entendi. porque Aqui não. não dava tempo de fazer. E o articulador Quick Master? Ai, meu Deus, não, eu não tive que comprar articulador. Não, eu economizei. Aí eu cheguei com o meu BioArt. €50 foi muito. Eu cheguei com o meu BioArt. Você conhece o Quick Master? Parece Não, coisa da NASA. Então, eu vi aqui alguém com um desse uma vez, perguntei para minha amiga e ela falou para mim que era o tal do articulador. Eu não conheço, pessoalmente. Parece coisa da NASA. E eu cheguei com o meu BioArt e fiz, professor, articulador. Só tem esse aí hoje. Gente, é tipo você chegar num Fusca e o pessoal tá de Ferrari aprendendo a dirigir. Eles aceitaram o BioArt? Aceitaram o BioArt. Tá vendo? Eu acho que tem que haver essa conversa, porque não dá para ficar investindo tanto dinheiro. Gente, o Quick Master é 300 euros. É 300 euros um Quick Master. É tenso. A mala é deste... Eu tô vendo que você gastou A mala é deste tamanho. Muito dinheiro. Ó, não assim, não gastei tanto. Tipo assim, semestre passado eu devo ter gastado uns 120 euros. Porque tem muita coisa que a gente consegue dividir. Sim. Né? Tem, como você falou, tem muita coisa que a gente consegue dividir. Tem coisas que a gente não consegue dividir, e aí eu preciso... Tipo, a Protaper Gold, a gente se sentiu meio coagido a comprar, porque só aceitava os forças da Dentsply, porque o motor era emprestado, se botasse o rotatório pirata e quebrasse o motor e não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela pressão na cabeça, eu fiz, vamos comprar esse. Eu tô até gostando de endo, agora o periodontista gostar de endo não nem combina, né? Então, endo continua sendo o meu pesadelo. Não mudei. Não, e eu tive um professor maravilhoso aqui. Estou aprendendo a gostar de prótese aqui em Portugal, viu? Então, prótese eu tô começando a gostar aqui em Portugal, que é uma coisa que na verdade eu não odiei, igual eu odeio endo. Mas prótese sempre foi ok. Só que eu tinha pavor de removível por conta dos meus professores na Unesp. Foi o meu tendão de Aquiles, foi removível. E aqui não, aqui tá super tranquilo. Aqui eu tenho gostado, sabe, da prótese. A prótese aqui é bem forte. A cadeira é bem forte. E Minha melhor professora é de prótese. E o mercado de trabalho aqui é prótese. Minha melhor professora é prótese. É. A prótese. Eu tive muitos bons professores das básicas, né? Gosto muito de muitos. E hoje das clínicas, eu gosto muito da de odontopediatria, que é uma disciplina que eu não curto muito, mas que eu gosto. Adoro criança, mas tratar criança já não é lá. O problema é assim, tem muita coisa boa, só que quando tem uma coisa ruim, que pesa, a gente acaba fazendo aquele odeio. Como foi na faculdade, né, há 20 anos atrás, a gente continua, isso não mudou. Tem que lembrar que a gente volta a ser estudante, a gente volta a querer a sebento, o resumo do coleguinha, a gente volta a querer a prova do semestre passado para estudar pela prova, para ver, vai que cai alguma coisa igual. Uma dica boa. Eles repetem prova aqui. Pois é, aqui também na UFP. Mas repete muita questão. E aí, então a gente acaba pegando essas provas, só que a gente tem que estudar por uns 50 modelos de prova e tem que entender, porque se ele muda uma besteirinha, você erra. E porque aqui eles chamam de rastreira, que a pegadinha para nós rastreira. Então tem muita rastreira aqui. Então, tipo, ele passa, dá um exemplo em farmacologia, ela passa 10 anos fazendo a questão dos anticoagulantes orais novos. Uns que não precisa fazer controle periódico de exame de sangue, uns top que tem aí no mercado, que a gente tem que estudar tudo, viu? De medicina. E aí ela passa 10 anos perguntando sobre aquele lá. Aí na sua prova ela resolve mudar só essa questão. Você tem que saber. Porque é a questão que vale logo 5 pontos. Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz ali o Maikawa, né? Ela lembra lá, uma amiga minha colocou choramos juntas em prótese, eu sei.